bem-vindos à 7ª e última semana do nosso curso de Inteligência Artificial. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre planejamento, que é uma tarefa bastante clássica dentro da área de inteligência artificial. A gente tem aqui, para começar, o que é um plano? Um plano pode ser alguma coisa que a gente quer, é uma sequência de ações para a gente chegar num objetivo. Então, um exemplo é aqui, eu quero comprar leite, bananas e um martelo. E aí eu vou fazer um plano. Só quais são as ações que eu preciso realizar para poder chegar nesse objetivo? Então eu tenho que ir ao supermercado, ir na seção de frutas, pegar a banana, ir na outra seção de laticínios, pegar o leite e assim por diante. Eu tenho uma sequência de ações para chegar nessa solução. Eu quero chegar num estado em que eu tenha leite, bananas e um martelo na minha casa. A gente pode pensar no problema de planejamento como um problema de busca. Então, eu quero buscar no espaço das ações quais ações que vão me levar até aquela resposta, até o estado em que eu quero chegar. Então, a gente pode pensar que o estado inicial, eu estou em casa, sem os objetos que eu quero, e depois eu tenho, no estado final, eu quero estar em casa com os objetos, né? No caso, a banana, o leite e o martelo. E aí, os operadores aqui, eu tenho um monte, né? Tudo que a gente pode fazer. Ele pode ir para a loja de ferramentas, ele pode ir para o supermercado, mas ele também pode ir no cinema, pode ir para a faculdade, ele pode assistir um filme, ele pode fazer um monte de coisas diferentes. E a gente pode pensar, né, quando a gente pensa num problema de busca, a gente pode pensar em alguma heurística para ajudar a gente poderia pensar no número de objetos que a gente ainda não obteve. Então, se ele já comprou a banana, mas ainda não comprou leite e nem o martelo, então a gente vai tentar diminuir esse número de objetos faltantes. Quais são as limitações de fazer essa busca decidindo cada ação em cada estado? A gente tem que, primeiro, no problema de planejamento, nem sempre a gente vai pensar as ações na sequência. Então, aqui, se a gente vai fazer busca, a gente vai olhar em cada estado quais são as possibilidades da gente resolver. E a gente vai ter que fazer o planejamento na ordem das ações que a gente vai fazer. E aí, a gente tem uma questão que é o fator de ramificação dessa árvore de busca. A gente tem um monte de ações possíveis em cada estado e não vai ser possível olhar e percorrer essa árvore de busca. A heurística não vai ajudar muito aqui. E a gente não consegue pensar numa abstração dos estados parciais. A gente vai sempre descrevendo, a gente vai olhando as ações e a gente vai de um estado para o outro. A gente não pode dizer que de um grupo de estados a gente vai executar a ação e vai para um grupo de estados semelhante. Então, quais são as ideias principais que a gente usa na área de planejamento? Uma é que a gente vai representar os estados, os nossos objetivos e as ações que a gente pode executar usando lógica. Então, a gente vai descrever parcialmente os estados. Então, como um exemplo, eu posso falar de um estado onde eu tenho leite. Esse é um estado onde eu quero chegar no fim do meu plano. E a gente pode pensar nas ações e como elas modificam esses estados. Então, se eu comprar leite, depois disso eu vou ter leite. Então, eu tenho uma ação de comprar leite. E aí a ideia do planejamento, em geral, é que a gente vai conectar os estados em que a gente está, que são sentenças lógicas, e as ações que a gente pode executar com as pré-condições dos efeitos. Então, aqui no caso, eu vou partir do lugar onde eu tenho dinheiro e no final eu quero ter leite. Então, o que a gente vai fazer para chegar nesse estado final? A gente pode ter uma ação, que é a ação que eu acabei de mostrar, de comprar leite. Essa ação ela tem uma pré-condição, então, para eu poder executar essa ação, primeiro eu preciso ter dinheiro, e aí, eu tendo dinheiro, eu posso executar a ação, e eu tenho um efeito. O efeito é que eu vou passar a ter leite. Então, a gente pode
A ideia do planejamento é que a gente vai casando o que a gente tem nos estados com as pré-condições e os efeitos das ações. Então, eu tenho essa condição, que é pré-condição para eu poder executar a ação, e essa ação tem um efeito que vai me levar onde eu quero. Isso de modo bem geral. A outra ação é que outra ideia básica de planejamento é que a gente não tem que seguir a ordem como se fosse a árvore de busca pela sequência de ações. A gente vai adicionar ações conforme elas são necessárias. E é muito importante lembrar isso, que a ordem que a gente faz do planejamento é a ordem, não é necessariamente a mesma ordem que a gente vai executar as ações, que é o que aconteceria se a gente fosse olhar na árvore de busca da maneira que a gente fazia antes. Então, a gente pode pensar em ir colocando no nosso planejamento, primeiro, as ações mais importantes. Então, eu sei que eu tenho que comprar leite. Essa é uma ação que vai ter que aparecer no meu plano. Depois, eu posso pensar que para eu comprar leite, eu tenho que ir até o supermercado, ir até a seção certa do supermercado. Mas eu vou focando primeiro nas partes mais importantes que eu sei que são necessárias. E isso diminui muito o fator de ramificação da árvore de busca, porque eu vou quebrando meu problema em vários subproblemas. Então, o que a gente faz em planejamento é aproveitar que várias partes do problema são independentes. Então, se eu tinha lá que comprar leite, banana e comprar um martelo, eu posso dividir um subplano, que é tudo que eu preciso comprar no supermercado, e outro na loja de ferramentas. Eu posso resolver um, resolver outro e depois combinar. Eu sabendo todas as ações que eu tenho que fazer para um, todas para fazer para outra, eu consigo enfileirar, encadear de alguma forma esses subplanos. Claro que essa ideia de dividir, de considerar partes independentes, não funciona para qualquer problema. Então, quando a gente está montando um quebra-cabeça, nem sempre a gente consegue montar partes separadas. Se a gente pensar em quebra-cabeças como aqueles dos numerinhos, que a gente tem que ficar deslocando de uma casa para outra, eu não consigo resolver um pedaço, resolver outro e depois combinar para a solução. Porque quando eu resolvo um, eu estrago o outro. Então, é uma coisa que a gente tem que verificar a característica do problema que a gente está resolvendo, se a gente consegue decompor. Para a gente tratar desses problemas de planejamento, a gente vai usar alguma linguagem formal. Então, eu já disse que a linguagem vai ser baseada em lógica, mas a gente quer poder descrever quais são as ações, quais são as pré-condições de cada ação e quais são os efeitos de cada ação. Então, na busca, existe toda uma área que estuda planejamento e inteligência artificial. A ideia é que a gente tem que buscar uma linguagem que seja expressiva o suficiente, que a gente consiga descrever um grande número de problemas, e a gente consegue fazer isso, por exemplo, com lógica de primeira ordem. Só que a gente quer que se restringir a uma linguagem para a qual tenham algoritmos eficientes de inferência. E a lógica de primeira ordem, por exemplo, já não tem essa característica. Então, a gente vai fazer restrições na lógica, o que a gente permite usar para poder continuar resolvendo os problemas de forma eficiente. E a outra coisa, a gente quer que a nossa linguagem permita espelhar essa decomposição de problemas. Tem várias linguagens sugeridas na literatura. Então, a primeira linguagem formal que apareceu em inteligência artificial para planejamento é essa linguagem STRIPS, que é uma linguagem de Stanford, que era usada para um sistema de planejamento. E aí foram aparecendo outras linguagens baseadas em STRIPS, aumentando a expressividade, tentando controlar a eficiência, e hoje em dia é bastante usada essa PDDL. Essa linguagem ela é usada para descrever problemas em campeonatos de planejamento que acontecem junto com as principais conferências da área. Vamos olhar então quais são as características dessas linguagens. Então a gente tem os estados nessas linguagens de planejamento, eles são representados como uma conjunção de literais. No caso do STRIPS, literais positivos.
Esses literais tanto podem ser proposicionais, então fórmulas atômicas proposicionais, quanto a gente pode ter literais da lógica de primeira ordem, mas sem o uso de variáveis e funções. Então, o que a gente estava usando aqui, have milk, né, tem leite, é uma fórmula atômica aqui, um literal da lógica de primeira ordem, mas eu tenho uma constante aqui, não tenho nenhuma variável, não tenho quantificação e não tenho uso de funções. E uma coisa importante que a maioria dessas linguagens faz é o que a gente chama de hipótese do mundo fechado, que significa que quando a gente não menciona um literal no estado, a gente assume que ele é falso. Então, se eu coloco o meu estado como sendo, eu tenho leite, tenho banana, eu posso inferir daqui que nesse estado inicial eu não tenho martelo, porque eu só falei do leite e da banana. Então, essa é a hipótese do mundo fechado. O que não está descrito é falso. E aí, a gente quer descrever também os objetivos, né? A gente vai procurar resolver um problema, a gente tem os objetivos, e esses objetivos, eles são como os estados, só que eles podem ser especificados parcialmente. Então, no meu objetivo, eu quero ter leite, quero ter banana, eu posso estar em casa, posso estar na rua, posso estar assistindo um filme, posso não estar, isso não me interessa para o objetivo. Então, quando que a gente vai dizer que um estado satisfaz um objetivo? Ele satisfaz o objetivo se ele contém pelo menos os literais que aparecem no objetivo. Pode ser que ele contenha outros, mas ele tem que conter pelo menos os que aparecem no objetivo. Então, isso significa objetivo alcançado. Outras coisas no mundo podem estar diferentes, podem ter mudado, mas elas não interessam. Eu alcancei o objetivo. Em todas essas linguagens, a gente descreve ações, né, os nomes das ações, a pré-condição necessária ou várias pré-condições e quais os efeitos da ação. Então, aqui tem um exemplo numa dessas linguagens formais em que a gente tem uma ação que é voar. E uma descrição de um sistema de planejamento para aeroportos, para voos. Então, eu quero dizer, eu vou ter a ação de voar o P de um lugar para outro. Qual que é a pré-condição para que P possa voar de um lugar para o outro? Primeiro, o P precisa estar localizado nesse lugar inicial. Depois, o P precisa ser um avião, para ele poder voar. E eu preciso que essas duas localizações sejam aeroportos. Dadas essas pré-condições, eu posso ter aqui como efeito que, depois de fazer essa ação, eu não vou estar mais no aeroporto inicial, o avião vai estar no aeroporto de destino. Claro que depois podem vir outras ações e mudar isso, mas depois de executar esta ação, isso é o que acontece. Então, se eu tiver as pré-condições, eu vou ter depois esses efeitos. Como é que a gente aplica uma ação? Então, como é que a gente vai desenvolvendo nossos planos? A gente pode aplicar uma ação sempre que em estados em que as pré-condições estiverem satisfeitas. E como é que a gente calcula o novo estado? Então, o estado ele é descrito por uma conjunção de literais. O que a gente faz com essa conjunção de literais? A gente olha os efeitos da ação. Os literais positivos no efeito a gente vai adicionar ao estado e os literais negativos a gente vai remover do estado. Então, o avião deixa de estar num lugar e passa a estar em outro. A gente remove um literal do estado S para ter o novo estado S'. Então, se a gente tiver aqui, a gente pode pensar na ação aqui descrita de uma maneira mais formal. Eu tenho aqui para comprar leite, eu tenho como pré-condição que eu preciso ter dinheiro e os efeitos dessa ação são que eu vou ter o leite e não vou mais ter o dinheiro. O que a gente tem aqui? Então, se eu aplicar essa ação no estado inicial, a única coisa que eu sei é que eu tenho dinheiro. Bom, então esse estado satisfaz a pré-condição da ação. Eu posso, então, aplicar essa ação e aí eu vou olhar os efeitos.
esse efeito negativo vai fazer com que eu elimine esse literal do meu estado. E esse efeito positivo vai me acrescentar esse literal no novo estado. E com isso, eu calculo o meu novo estado S'. Uma das maneiras de resolver o problema de planejamento de uma forma mais eficiente é pensar em planejamento de ordem parcial. O que quer dizer isso? A gente não precisa sempre ter uma sequência certinha de ações encadeadas de uma forma linear. A gente pode ter subplanos que podem ser executados em qualquer ordem. Por exemplo, para eu comprar banana e comprar o martelo, eu posso primeiro ir no supermercado e comprar a banana, depois ir na loja de ferramentas, ou o contrário, não faz diferença, essa ordem não importa. Qualquer uma das ordens é uma solução para o meu problema. Então, o que a gente faz? A gente tenta fazer o que a gente chama de estratégia de compromisso mínimo. A gente vai construindo o plano e a gente, se não precisar colocar uma ordem entre duas ações, a gente não coloca. Então, não faz diferença se eu vou primeiro no supermercado ou primeiro na loja de ferramentas. Então, eu não preciso ordenar esses passos. E aí a gente pode olhar aqui um outro exemplo, que é um exemplo simples, que cabe no quadro, que é o exemplo de calçar os sapatos. Então, na hora que você vai colocar os sapatos e quer colocar as meias, o que a gente quer no final, o objetivo é que no final a gente tem o sapato direito e o esquerdo no pé. Então, aqui isso está descrito numa dessas linguagens do estilo strips. No estado inicial eu não sei nada, então se eu não coloco nada aqui é porque eu não estou com o sapato, né? O que não está descrito é considerado falso, então eu estou sem os sapatos. E aí eu tenho uma ação de colocar o sapato direito, só que a pré-condição é que eu esteja já com a meia do pé direito. E aí depois que eu executar, se eu tiver com a meia, eu posso executar a ação e aí eu vou colocar, né, o efeito vai ser que eu vou estar com o sapato direito. Quando eu olho aqui na outra ação, eu posso ter a ação de colocar a meia. A pré-condição é vazia, eu não preciso de nada para colocar a meia. E poderia colocar, nesse caso, a meia por cima do sapato, porque não tem descrita uma pré-condição. E eu vou colocar como efeito aqui, a meia vai estar colocada. A mesma coisa para o lado esquerdo. E aí o que acontece? Quando a gente vai planejar, a gente tem duas sequências de ações. Eu sei que eu tenho que colocar a meia esquerda antes do sapato esquerdo. Aqui existe uma relação de ordem. E a mesma coisa para o pé direito. Eu sei que tem que colocar a meia direita no pé direito, antes de colocar o sapato direito. Agora, a ordem entre essas duas sequências tanto faz, se eu começo por um pé ou pelo outro, ou eu ponho as duas meias e depois os dois sapatos, isso não faz diferença. Então, a gente vai representar só as ordens que são necessárias. Qualquer algoritmo que possa inserir ações sem dizer qual vai ser executada primeiro, a gente chama de planejamento de ordem parcial, ou POP. Né, as iniciais. Então, aqui no nosso exemplo do sapato, a gente tem, no início, não tenho nada aqui no meu estado inicial, e no final o que eu quero aqui, o objetivo é eu ter os dois sapatos no pé. E aí a gente pode olhar o plano parcialmente ordenado, ele está me dizendo, eu tenho que colocar a meia esquerda e depois colocar o sapato esquerdo. A mesma coisa do lado direito. E aí eu vou estar com os dois sapatos no pé. Agora, tanto faz se eu venho por aqui, se eu venho por aqui, ou se eu cruzo aqui no meio. Então, na verdade, um plano parcialmente ordenado, ele é uma representação de uma série de planos. Então, aqui eu tenho 6 maneiras diferentes de linearizar esse plano. Então, eu posso começar a colocar uma meia, depois a outra, depois um sapato, depois o outro. Posso fazer isso em outra ordem. Ou posso colocar uma meia e um sapato, depois outra meia, outro sapato. Então, a gente pode ir respeitando essas ordens que estão marcadas aqui. O resto a gente pode ordenar da maneira que a gente quiser. Então, é importante,
Por que é interessante fazer o planejamento de ordem parcial? Porque ele me dá uma solução compacta e depois a ordem da execução mesmo não importa. Se a gente quiser olhar o planejamento de ordem parcial como um problema de busca, a gente vai olhar para os estados como sendo planos. Então, em vez de olhar as ações indo de um lugar para o outro, as ações que eu vou ter são de acrescentar alguma coisa no plano. Então, em cada plano eu tenho um conjunto de ações que eu estou usando no plano, eu tenho restrições de ordem, então a ação A tem que ser feita antes da ação B. Eu tenho um conjunto de vínculos causais. O que quer dizer? Quer dizer que com uma ação eu vou ter como efeito a pré-condição da outra. Então, aquela ação é necessária para eu poder executar a outra. E um conjunto de pré-condições abertas, que são as pré-condições que eu ainda não resolvi com nenhuma ação. E quando a gente vai buscar uma solução é um problema, um plano que não tem nenhuma pré-condição aberta, eu fechei todas as pré-condições, e ele também é consistente, então eu não tenho conflitos nessa ordem, nesses vínculos causais. A gente pode pegar uma vez que a gente tem a solução do POP, a gente pode pegar qualquer linearização, que ela vai ser uma solução para um planejador total. E aí, como é que a gente resolve, então? A gente vai navegar nos espaços de planos. Então, a gente começa no estado inicial, eu tenho um plano vazio que só tem o começo e o final. E eu sei que o começo tem que vir antes do final. E no final, eu tenho as pré-condições que são o meu estado objetivo. E nessa ação inicial, eu tenho como efeito o meu estado inicial. A gente tem a função sucessor. Como é que eu vou? Então, cada plano parcial é um estado. Como é que eu vou de um para o outro? Eu vou procurar uma pré-condição aberta no meu plano, vou encontrar alguma ação que pode gerar aquela pré-condição, vou colocar ela no plano, tentar solucionar se tiver algum conflito e verificar se ainda tem alguma pré-condição aberta. Se não tiver, eu cheguei no objetivo. Como que é essa verificação da consistência? Então, a gente tem que ver se eu tenho uma ação A que tem como efeito um literal P, para depois eu poder, que vai ser a pré-condição da ação B, quando a gente adiciona a ação, a gente coloca a ordenação também entre A e B. Então, o A vai me gerar o que o B precisa, então o A tem que ser executado antes do B. Quando a gente coloca novos vínculos, pode acontecer, por exemplo, se eu estiver na loja de ferramentas, se eu estiver no supermercado, eu estou lá no meu plano, eu fui até o supermercado, eu fui até a seção de frutas, e aí eu coloco uma ação de ir na loja de ferramentas. Eu sei que essa ação tem que aparecer no meu plano, mas eu não quero que ela entre antes de eu comprar a banana na seção de frutas. Então, a gente vai acrescentando novas relações de ordem para evitar esses conflitos. Então, como funciona o processo em linhas gerais? A gente vai tendo os planos parciais, a gente vai operar em cima deles, adicionando novas ações ou novas ligações para fechar alguma pré-condição aberta. Cada passo a gente vai fechar uma pré-condição e aí a gente vai, conforme encontra conflitos, vai ordenando os passos do plano. E a ideia, então, é que a gente vai movendo gradualmente de planos que são parciais, que são bem incompletos, até planos que estão completos e corretos. O que faltou dizer é que, se eu não encontro uma maneira de resolver um conflito, é porque em algum lugar eu fiz uma escolha errada de ação ou de solução de conflito. Então, eu tenho que voltar para as últimas escolhas, fazer um backtracking, um retrocesso, e tentar outra possibilidade. E aí, a ideia é conseguir chegar no plano completo. Então, é isso
que eu queria mostrar sobre planejamento e inteligência artificial. Espero que vocês tenham aproveitado, é uma área grande, tem muito material sobre isso. Isso foi só uma pequena introdução.